Mas tudo começou quando eu tinha ali próximo de 13 anos de idade. Eu não tinha nenhum contato com empreendedorismo, né? Cresci sem pai. Porém, nessa faixa de idade, meu pai conseguiu me encontrar ali através de um detetive. Olha só, né? Que detetive, isso, cara? pessoal. Você imagina? Isso eu não sabia, mano. A gente conversou aqui Então, um tempão, mas eu não tinha aberto Não, não posso revelar tudo. Tem alguns detalhes. Então, assim, eu cresci sem pai. Meu pai conseguiu me encontrar através de um detetive. E na época que ele me encontrou, eu era uma criança humilde, não tinha certos luxos, né, que a galerinha ali tinha, mas era uma criança extrovertida, comunicativa, sempre pra frente. E meu pai já vivia uma realidade um pouco diferente, né? Eu já tinha irmãos, meus irmãos tinham MP3, uau, MP3 naquela época era muita ostentação, né? E aí ele começou a me trazer para aquele mundo, né? E qual foi esse mundo, né, que meu pai conseguiu me colocar aí nessa imersão total aí? Foi esse mundo do melhor, através do empreendedorismo, ou seja, o meu pai, né? Meu pai, muito obrigado, você foi uma bênção na minha vida. Você foi o primeiro contato com o empreendedorismo que eu tive. E aí teve um ato que me chamou, até me arrepio de falar, Legal. que me chamou muito a atenção, que é... Quando eu parava com meu pai no posto de gasolina, né? Ele tinha carro e tudo mais, ele abastecia R$100 e eu achava aquilo um máximo. Eu falava, como um cara coloca R$100 de gasolina? E aí eu comecei a entender que normalmente a galera que empreende ali, né, vive uma média diferente, né? Vive uma vida diferente do que a grande maioria da sociedade. Normalmente é aqueles 2% ali, né? E aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a fazer perguntas. Sempre fui um cara muito questionador, né? Então, desde criança eu falava, como, pai? Como você ganha dinheiro? Como você faz isso? Como você coloca R$100 de gasolina? Por que R$100? E aí ele começou a me explicar. Meu pai ele já era cristão naquela época, muito paciente. Então até agradeço por essa paciência de explicar. E aí, né, graças ao bom Deus, eu acabei descobrindo que o meu pai tinha uma fábrica ali no Brás. Não fábrica de roupa, não confecção, mas uma fábrica industrial de mexer com motor e redutor, manutenção, né? E foi o primeiro contato que eu tive com o Brás, porque ali meu pai começou a me dar uma mesada, né? Ou seja, 2 vezes por mês eu visitava o meu pai, ganhava uma mesada. E nessa mesada ele falava, vai até a rua ali, no caso a Barão de Ladário, perto do Lago da Concórdia. Quem conhece o Brás sabe do que eu tô falando, hein? Já sabe, né? Réplica, é isso mesmo. Então eu ia lá comprar réplica pra que eu usasse, então pra mim usar. Então você imagina um rapazinho que ia pra escola todos os dias com uniforme, né? Porque não tinha roupa ali bacana pra usar. Começou a aparecer naquela época com aquelas blusas da Eco, aquelas blusas da Oakley, né? Nossa, da Hollister, e se achando um bambambam. E de fato aconteceu, porque assim, eu sempre fui muito seletivo com roupa. Então se for para comprar uma réplica, eu comprava uma réplica boa. Gente, não estou induzindo a ninguém a comprar réplica. Foge réplica, pelo amor de Deus, porque, primeiro, é uma maldição. Não vai deixar você prosperar. A galera que vende réplica aí nas plataformas já muda, ainda dá tempo. Se a casa não caiu pra você, muda. E segundo, é um negócio que não tem muita escala. Você não vai conseguir ir pra muito lugar, não. Vai chegar uma hora que vai ser o fim pra você. É um negócio que não é sustentável, Não é né, sustentável. cara? Uma hora vai cair. Não é sustentável. E aí eu comprava pra mim, pro meu próprio uso. E essa galera começou a me perguntar dessas camisetas, essas blusas, e eu comecei a comercializar na escola, né? Então eu pegava 60% ali do sinal da galera ali e comprava as camisetas, as blusas no Brás, e começou a virar um negócio, né? Aos 13, 14 anos de idade, que eu não imaginava que ia tomar certa proporção, mas tomou. Arrumei um emprego como Posso Ajudar, na CPTM, como eu até disse aqui pra você. Posso Ajudar, pra quem não sabe, é aquela galera que não faz nada. Desculpa, vou levantar hater aqui, ó. Mas eu não fazia nada, eu ficava encostado o dia inteiro assim, ó. Mas ganhava um salário bacana. E ali eu comecei a conhecer muita gente, né, de várias estações, né, porque a gente rodava as estações ali do metrô e vender para essa galera. O negócio foi ganhando volume e comecei a mexer com roupa de fato, né? Então começou ali com 13 anos de idade a empreender. Claro, quebrei, fali, não tinha conhecimento de nada, né? Tomei calote, tem gente até que me vende, que me deve. Se eu falar o nome de um aqui, ó, tem o Bruno que me deve. Desde eu não esqueço de jeito nenhum. Mas me deve R$480, viu, Bruno? Se um dia você ver esse podcast, eu tô te dando a oportunidade aí de me pagar, por favor. Aí. Mas, Bruno, tá perdoado a dívida, é brincadeira. Mas, enfim, nem tudo saiu conforme eu imaginava, mas foi meu primeiro contato com o empreendedorismo, que foi através do meu pai, já no ramo de moda, né? Naquela época não tinha, claro, Mercado Livre, né, e tudo mais, mas eu nem imaginava que era marketplace, então era muito no X1. Esse foi o meu primeiro contato aí com a moda. Foi sensacional, assim que começou. cara. E aí, bom, daí pra você ter uma fábrica hoje, o que aconteceu nesse meio tempo aí? Bom, foi assim.
Eu e minha esposa, a gente se conheceu muito cedo, na época de escola também. Tudo foi muito rápido pra mim, tudo foi muito cedo. E vai continuar sendo assim na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo pra mim vai ser muito rápido, tudo pra mim vai ser muito cedo. Tanto porque hoje eu tenho 28 anos de idade. E isso fica até uma dica pra galera aqui, né? A gente só vai falar de business, de negócio? Não, a gente pode falar de espiritualidade, de energia também. Mas a gente tem que pegar pra nós essa questão de que não é sofrido, não é difícil, entendeu? É rápido, pra mim é cedo, eu quero que aconteça logo. Então se você pega essa energia pra você, acaba acontecendo mesmo. Mas isso é uma questão de mentalidade. Mentalidade, exatamente. Então, por exemplo, desde criança, né, após eu conhecer o meu pai, eu comecei a mentalizar muito isso. Pra mim vai acontecer, pra mim vai ser muito rápido, pra mim vai ser muito fácil. Porque você já parou pra pensar? Normalmente, com certeza, você que tá assistindo, olha bem aqui pra mim. Você já pensou isso um dia? Nossa, pra mim as coisas parecem tão difíceis. Eu tenho certeza que já. Então, assim, qual que é a ideia? O que eu penso, né? Aí nós temos as nossas... Eu e minha esposa, a gente tem as nossas palavras proibidas, pensamentos proibidos. Exatamente isso. Pra mim é tudo mais difícil. Não é, não. Pra mim é tudo mais fácil. E aí o que aconteceu? Se conhecemos rápido, cedo na escola. A média de 13 anos de idade também, a gente já começou a namorar muito cedo. Aos 16 a gente foi morar juntos. Caramba, né? cara. Exato. E aos 17 já estava indo no Brás todo dia comprar roupa. E nesse negócio de compra roupa, vende roupa, compra roupa. Já não mexia com réplica, graças a Deus, nessa época. Já estava mais em modinha, moda feminina. E aí um dia... Mas isso ainda era no X1, não tinha marketplace envolvido. Nada de marketplace na minha vida, gente. Tô falando ainda de roupa aqui, de comprar, vender. A melhor parte vai chegar agora. Porque o que acontece? A gente decidiu um dia, né, abrir uma loja no Brás. Eu trabalhava no shopping já nessa época, né, média de 18 anos ali. Abri uma loja física no Brás, peguei uma rescisão, né, de 7 mil reais. Aluguei uma loja com um aluguel de 5 e fiquei ali com 2 mil reais para comprar mercadoria. Caramba. Loucura total, mas aquilo ali foi o passo principal, foi o mais importante e o mais difícil. Por isso que eu digo para todo mundo hoje, né? Poxa, se você quer dar o primeiro passo, normalmente esse passo vai ser o mais difícil, mas é esse passo que vai te levar e vai dividir, né? O Kaique de ontem para o Kaique de hoje. É o passo que vai fazer essa divisão. É literalmente o divisor de águas. A gente abriu a loja física, só que a loja física hoje já não funciona, imagina naquela época ainda, né? Ainda a gente tinha uma ascensão bacana e a gente já começou a sentir necessidade de internet. E isso que eu não fabricava ainda, tá? Mas peraí, por esses 2 mil você chegou a vender bem já no... Já, porque o que acontece? O Brás era naquela época, né? Algo que você pegava pedra ali, colocava para vender, a galera pagava. Nossa, era surreal. E com os 2 mil reais que a gente tinha, a gente conseguiu colocar uma mercadoria barata na loja, né? A gente comprava 10 e vendia R$29,90, por exemplo. E conseguimos gerar volume. Meu pai, vendo aquela situação, ainda emprestou uns 5 mil reais para mim. Muito obrigado, pai. Você também, novamente, um divisor de águas na minha vida, né? E aí ele foi ali, emprestou esses 5 mil reais e a gente conseguiu encher mais ainda a loja. E aí qual foi o grande time do negócio? Quando a gente justamente entendeu que, calma aí, tem algo a mais por aqui. E o que foi? Essa questão da pergunta, da curiosidade, que a gente chega na sua pergunta, que é aonde você começou a fabricar, onde você chegou nessa fábrica? Porque eu tinha um rapaz, uma bênção na minha vida, se chamava José, que ele fabricava para mim. Ele fabricava para mim. E como é que funcionava, né? Eu chegava ali para ele e falava, José, é o seguinte, eu quero fabricar essa camiseta, tá aqui o valor, 60%, ele fazia e eu achava que estava arrebentando. E de fato, ganhava um dinheiro, só que ele ganhava muito mais que eu. Comecei a ficar curioso porque o José apareceu de Land Rover e eu tava no Land Rover. Eu achei muito estranho. Um dia ele chegou em mim e falou, Kaique, eu quero comprar um carro, você me acompanha? Eu acompanho, José, vamos lá. O que você tá pensando, né, José? Você tá pensando numa Spin? Tá pensando numa Meriva, no Palio Candy? Não, eu tô pensando numa Land Rover ou numa S10. Gente do céu, José, é perigoso, pega uma S10, né? Land Rover, só se for blindada. E aí eu fui, na maior inocência, fui pra casa pensando assim, mas gente, calma aí, se o José faz isso e tal, ele tá comprando, eu sou o único cliente dele, eu era o único. Quem ajudou ele a comprar provavelmente foi você, né? Comecei a fazer conta, eu falei, uma Land Rover, e eu sempre, cara, sou curioso demais, uma Land Rover é X, a FIP, então se ele fez X quantidade de venda, ele tem que lucrar X. Eu falei, cara, eu consigo fabricar isso. E aí a gente literalmente meteu as caras na fabricação sem ajuda nenhuma. Inclusive hoje, se você quiser me seguir no Instagram, eu falo só sobre como fabricar roupas. Você não está sozinho. Então, para aprender a fabricar roupa hoje é mais fácil porque você tem um mentor.
Antigamente ninguém falava disso, de como fabricar roupa. Cara, mas como é que fez? Você comprou uma máquina? Quer dizer, eu não entendo nada disso, tá, cara? Tô como falando foi? tipo um leigo Não, mesmo, mas assim. a pergunta é muito boa, porque essa transição de Kaique que compra pra Kaique que Produz. fabrica, é a mesma transição que você que tá assistindo, pra quem vende eletrônico vai fabricar, pra quem não vende nada na internet vai começar a fabricar, pra quem não tem experiência com fabricação e vai começar a fabricar. A transição é a mesma. E qual foi o grande diferencial? Eu e minha esposa, nós decidimos, né, focar nessa fabricação. E qual foi que o passo mais importante? A gente simplesmente comprou um rolo de tecido. Então, assim, a nossa vontade era tanta de vencer que a gente só comprou um rolo de tecido e não sabia mais o que fazer. A gente já tá, e agora? O que a gente faz? Com o rolo aí agora. Coloquei no YouTube e não achava nada. Ninguém falava sobre o assunto. E aí nós ligamos para um amigo, que é o William. Muito obrigado, William. É dono da WM, né? É uma bênção na minha vida também. E ele falou, Kaique, ó, processo de confecção. Gente, ó, o que eu vou falar aqui para você, se você nem quiser me seguir, mas você fazer isso aqui, já leva você pro próximo nível. Ele falou isso aqui, ó, processo de fabricação, Kaique. Desenvolvimento, que é o ato de pegar a sua peça física, essa camiseta e passar para um arquivo digital, entendido? Depois você vai fazer uma peça piloto, que é para você ter a certeza que o desenvolvimento fez tudo certo. Por exemplo, o desenvolvimento tirou as medidas corretas, a camiseta tá bonita, tá servindo, peça piloto. Depois corte, depois costura. 4 etapas você passa a fabricar qualquer tipo de roupa e tem uma margem de contribuição aí de 30, 40, 60%. Isso aqui mudou o meu jogo, porque as peças que eu pagava R$25, R$30 para o José fabricar para mim, eu passei a fabricar 12. Caramba, cara. E aí mudou assim o time. Como é que eu consegui essa fabricação? Terceirizando. Eu não comprei máquina, eu não aluguei galpão, eu não fiz nada. Qual foi o processo? Né? Eu encontrei um desenvolvedor. Então você que está assistindo e quer aprender a fabricar roupas, primeiro passo, encontra um desenvolvedor. Ele vai fazer o processo de pegar uma peça de roupa e passar para um arquivo digital. E não é responsabilidade sua, é trabalho dele. Mesmo que você não saiba o que você está fazendo, se você chegar em qualquer desenvolvedor hoje, chegar com uma camiseta e falar, ó, tá aí, ó, quero fazer essa camiseta. Ele vai falar, tá bom, você quer desenvolver e digitalizar. É isso mesmo, é isso que eu quero. Pronto. Depois eu encontrei um piloteiro, cada um em um endereço. Encontrei um piloteiro, esse piloteiro fez a minha peça piloto. E depois eu encontrei um cortador, olha só, 4 profissionais, em desenvolvedor, piloteiro, cortador e costureiro. Mas você foi tudo indicação deles mesmo ali ou você foi? Nada, eu fui garimpando, né? porque eu descobri, né, que, por exemplo, um indicava um outro. Uhum. Então, por exemplo, o desenvolvedor indicou o piloteiro indicou o cortador indicou o costureiro. Então você tinha todo o processo Já agora. tinha todo o processo na mão. Quando eu fiz a primeira fabricação, minha cabeça explodiu. Eu falei, calma. Eu fabriquei a R$12 um produto que eu comprava 45 antes e depois comecei a fabricar com boliviana a 25, 30. Agora eu estou fazendo a 12. Esse negócio dá para explorar mais. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato com fábrica mesmo. Eu comecei a estudar mais o assunto, aí comecei a fabricar mais e mais, porque o meu modelo de negócio foi para o Mercado Livre, depois foi para o atacado. O que acontece? O que eu fiz? Né? Eu vi oportunidade no negócio. Eu que comprava para revender, comecei a fornecer. Uhum. Então Então meu volume de vendas aumentou 80%. A procura da galera aumentou gigantesco. O meu ticket antes era R$65, foi para 380. Cara,